Olá, seja bem-vindo a mais essa aula e agora a gente vai aprender a definir os nossos métodos, ou seja, as ações que o meu, no caso aqui, usuário, vai fazer. Então, por exemplo, como é que eu defino esses métodos? Tem algumas formas de eu fazer isso. Então, por exemplo, quando eu faço function, por exemplo, trocar nome, isso daqui é um método, só que ele não está totalmente completo ainda. Por quê? Porque assim ele vai funcionar. Mas como é que eu faço ele completo e realmente com orientação a objetos? Tem algumas coisas que eu tenho que botar, alguma coisa, basicamente, que eu tenho que botar antes do meu nome function, que é a permissão de acesso dessa ação. Ou seja, eu tenho 3 tipos de permissão e eu vou te explicar cada uma delas, tá bom? Eu tenho a public, ou seja, esse trocar nome vai ser acessível por fora do nosso objeto. Então, se lá eu defini o meu usuário em algum lugar e eu vou agora trocar o nome dele, eu consigo fazer isso de qualquer canto do meu sistema que eu tenha acesso a esse objeto. Quando é que a gente faz uma função pública? Quando a gente quer que realmente tornar as ações daquela função públicas. Então, por exemplo, eu tenho um usuário e eu quero ter uma ação para pegar o nome dele. Porque eu tenho o meu objeto usuário, mas inicialmente eu não sei qual é o nome daquele usuário, qual é o e-mail dele, enfim. Eu tenho que criar uma ação para me retornar qual é o nome daquele usuário, qual é o e-mail daquele usuário, qual é o telefone dele, certo? Então, aí eu crio um método público. Por quê? Porque aí eu posso acessar ele de qualquer lugar. Mas, por exemplo, se eu tenho o método pegar senha, então não é interessante a gente botar esse método pegar senha público, porque ele é uma coisa privada. E aí a gente já entra no nosso segundo tipo de permissão, que é a private. Então, por exemplo, normalmente se usa funções private quando se fazem funções ou métodos auxiliares. São coisas que vão ajudar no funcionamento da sua classe. Então, por exemplo, se eu tenho um método público, vamos supor trocar senha, tá bom? E aqui dentro desse método público, eu vou fazer várias coisas para poder trocar minha senha. Tem todo um processo para trocar minha senha. Um deles, por exemplo, é se conectar com o nosso banco de dados, fazer a verificação se aquele usuário existe. Normalmente, quando se troca uma senha, eu passo a senha atual para mim confirmar que aquele usuário realmente é a pessoa que quer trocar a senha. Então, tem uma lista de processos que a gente tem que fazer para trocar a senha do meu usuário. Então, a gente pode se utilizar de funções ou métodos auxiliares que vão ajudar o nosso código não ficar muito cheio. Então, por exemplo, aqui dentro de trocar senha, uma das coisas que eu tenho que fazer é conectar ao banco de dados. Tá bom? Eu vou botar só comentado aqui para a gente entender direitinho. Uma das coisas é conectar ao banco de dados. Então, eu não preciso conectar o meu banco de dados exatamente aqui dentro do trocar senha. Eu posso aqui, ó, criar uma função privada, conectar ao banco, por exemplo. E aí aqui eu faço a conexão ao banco e aqui dentro do meu método público eu utilizo esse meu ajudador, que ele é privado. Então, um código que está de fora do meu objeto usuário não consegue acessar esse método aqui. Eu vou te mostrar na próxima aula como é que eu acesso os métodos da minha classe, tá bom? Aí você vai entender mais claramente como é que é essa teoria de acessar de fora, acessar de dentro, enfim. Mas, basicamente, quando eu faço um método privado, eu só consigo acessar essa função, eu só consigo executar esse código de dentro da minha própria classe. Então, esse conectar ao banco, por exemplo, ele só consegue ser acessado dentro dessas paredes aqui de código. Se eu estiver fora da minha classe, eu não consigo acessar o conectar ao banco. Mas como o meu trocar senha está público, então eu consigo acessar o meu trocar senha. Tá certo?
Então, por exemplo, eu vou botar senha atual, eu recebo minha senha atual e eu recebo a nova senha. Legal? Então, uma das coisas que eu tenho que fazer, por exemplo, é conectar o meu banco. A segunda coisa que eu tenho que fazer, por exemplo, é verificar se a senha atual está correta. Eu já posso utilizar mais um método privado para fazer essa verificação se a senha está correta, que aí dessa forma eu organizo e separo o meu código em várias etapas e aí fica mais fácil de eu entender, tá bom? Principalmente para sistemas maiores. Então, depois que eu verifico, conectei o meu banco de dados, verifiquei se a senha está certa, então agora eu posso trocar a minha senha. Então, trocar a senha. E aí, esse trocar a senha, eu posso fazer aqui dentro do meu método trocar a senha, porque esse é o objetivo final do meu método, que é trocar a senha. Mas essas coisas auxiliares, que é verificar se a senha está certa, conectar o banco de dados, são coisas que não é o objetivo principal do meu método trocar senha, certo? Mas são coisas que eu tenho que fazer para poder trocar a senha do usuário. Então, eu separo esses códigos auxiliares em funções privadas, que só vão ser acessíveis de dentro da minha classe. E aí eu tenho mais um terceiro tipo de método, de permissão de método, né? Que é o protected function alguma coisa. Qual a diferença entre o público, o privado e o protegido? Basicamente, por exemplo, quando eu crio o meu objeto usuário, eu posso estender esse objeto no futuro. Ou seja, eu posso pegar um outro objeto e agregar com ele. E aí eles vão se juntar em um só. Então, por exemplo, eu tenho a minha classe humano, tá bom? E aí depois eu vou criar um outro objeto que seja uma coisa abaixo de humano, ou seja, prefeito, por exemplo. Vou criar a minha classe prefeito, que aí vai ter as ações dele, as características dele e tudo mais. Só que um prefeito, ele é também um humano, concorda? Então, um prefeito também, no nosso sistema aqui, troca a senha dele, troca o nome dele, todo prefeito tem que ter um nome, por exemplo. Então, a nossa classe humano vai ter as características que todo ser humano vai ter. E a nossa classe prefeito vai ter as características que um prefeito tem. Só que todo prefeito, ele pode ser, não pode ser, ele é um humano, concorda? Então, todas as características que tem no humano, um prefeito também tem. Então, a gente junta essas duas classes, esses dois objetos. E aí, aqui que entra a função ou o método protegido. Por quê? Esse método aqui, por exemplo, esse aqui alguma coisa, ele só vai poder ser acessível por essa classe, dentro dela, ou dentro das classes que vão agregar com ela. Então, por exemplo, esse conectar ao banco que é privado só pode ser acessado pela classe humana, dentro dela. Tá bom? Então, esse trocar senha pode ser acessado de fora, sem problema. Esse privado só pode ser acessado dentro da própria classe. E o protegido, ele só pode ser acessado ou dentro da própria classe ou dentro das classes que vão agregar com essa aqui. Tá bom? E a gente vai aprender a fazer todos esses processos, tá bom? Aqui eu estou só te explicando inicialmente esses conceitos para a gente entender como a gente cria um método. Então, basicamente, um método é uma ação que aquela classe ou aquele objeto vai fazer. Tá bom? Pense num objeto como um objeto de verdade mesmo. E ele tem características, ele tem ações que ele faz. Por exemplo, um cachorro, ele é um animal. Já consegue raciocinar agora onde é que eu quero chegar? Então, se eu tenho a minha classe cachorro, ela tem características que um cachorro tem e ações que um cachorro tem. Se coçar, enfim, latir, esse tipo de coisa. Deixa eu apagar aqui para não confundir o cachorro aqui. Então, por exemplo, vamos fazer a função pública latir. Então, essa é uma ação que o próprio cachorro tem, certo?
Então, dentro da função latir, tem várias coisas que ele tem que fazer para poder latir. Ou mexer a língua, eu não sei qual é o processo para latir, mas tem vários processos que você tem que fazer, várias etapas para poder latir. Então, essas etapas, que não seja a de latir mesmo, as coisas que são auxiliares para que aquilo possa acontecer, você cria funções ou métodos privados. Certo? E aí, uma boa prática também, que eu já vou te ensinando esses detalhes e te ensinando as boas práticas. Por exemplo, você vê que sempre que eu escrevo um método que tem mais de uma palavra, eu costumo botar a primeira letra maiúscula, né? Porque isso é enfim, é uma recomendação na orientação a objetos, que quando você tem uma classe, em vez de você fazer alguma coisa assim, ó, fica mais difícil de você entender à primeira vista o que é que aquilo quer dizer. Então, a gente põe cada palavra com a letra maiúscula, sendo a primeira minúscula. Isso é só uma recomendação e uma boa prática para você conseguir entender o nome das suas funções dos seus métodos, tá bom? Então, a gente tem a nossa classe cachorro, que tem a função de latir. Enfim, várias outras funções, ou métodos, ou ações que o nosso cachorro vai ter, tá certo? Então, vamos para a nossa próxima aula, que a gente já vai começar a aprofundar um pouco mais nisso.